O Alter Rebbe continua nos dando conselhos e orientações sobre como nos prepararmos para a oração, particularmente para a primeira reza do dia pela manhã. E aqui ele vai nos trazer mais dois conselhos, mais duas orientações do que é adequado fazer em termos espirituais antes da reza. Uma das coisas que nós já mencionamos, que é muito apropriado e recomendável, é dar tzedakah, ou dar uma doação para um pobre, ou se a pessoa não se deparou com um pobre antes da reza, que ela deposite uma tzedakah no cofrinho, na caixinha de tzedakah da sinagoga ou da sua casa, mas, em outras palavras, que antes de começar a rezar, a pessoa faça uma tzedakah, dê uma contribuição, faça uma doação para necessitados, para instituições dignas, etc., pratique a tzedakah antes da oração. Conforme está escrito no Talmud, que o sábio Rabbi Elazar, Yahiv Prutah, Vahadar Matzlei, primeiro ele procurava dar que seja uma moeda, uma contribuição, uma doação para um pobre, e só depois ele se punha a rezar. E ele baseava isso no versículo, no Salmos 17, Ani betzedek echezeh fanecha, eu com tzedek, justiça, irei contemplar o teu semblante, Deus. E a palavra tzedek é da raiz de tzedakah. E como nós já explicamos algumas vezes, que a tzedakah no judaísmo não é apenas caridade, mas é também uma questão de justiça social. Por isso ela é chamada de tzedakah, da raiz tzedek, que implica injustiça. Ou seja, quando nós estamos dando ao pobre, não é apenas uma caridade, um favor que estamos fazendo a ele, na verdade é um ato justo, que nós sabemos que Deus nos agraciou com mais do que nós necessitamos para que a gente redistribua isso para os pobres. De qualquer forma, diz o versículo, Ani betzedek echezeh fanecha, o sábio Rabbi Elazar fazia questão de sempre dar tzedakah antes da reza, baseando-se nesse versículo que diz, eu quero contemplar o semblante divino, então, primeiro, Ani betzedek, eu devo fazer uma tzedakah, e daí echezeh fanecha, para então ir procurar contemplar a Deus. Porque essa tzedakah, isso já é trazido no Talmud e é mencionado na Halachá, na lei judaica, aqui ele nos dá a dimensão mais mística desse assunto, dessa prática, porque é importante e necessário dar tzedakah antes de rezar. Então ele nos explica, o Alter Rebbe, mipnei sheyesh kitrugim al adam, porque existe promotoria e acusações contra a pessoa, recaindo sobre a pessoa, sobre cada um de nós. Então, se fala que todos os atos que nós fazemos criam anjos, seres celestiais. Se são atos positivos, são anjos do bem. Deus nos livre se são atos negativos, proibitivos, se são pecados e transgressões. Isso também cria anjos negativos, que eles acabam fazendo promotoria e acusação contra a pessoa, que eles julgam e avaliam a pessoa, depois a gente vai pedir isso e aquilo e mais tanto e etc. Então, espera, quem que está pedindo? Com que moral está pedindo? Como a pessoa pode ter a audácia de querer isso e aquilo ou mais, se ontem, a semana passada, ela cometeu tantos pecados, transgressões, agiu mal e assim por diante. Enfim, isso falando, ilustrando de uma forma mais simplória, mas de acordo com os livros místicos se fala que há interferências na nossa reza. Tanto, não só a nível de obter o que nós visamos, os nossos pedidos, mas também até quando nós visamos até a elevação espiritual, há forças, não são apenas forças do mal que impedem essa evolução, que querem impedir. Na verdade, são forças decorrentes de nós mesmos, das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas escolhas, etc., que criaram esses obstáculos, esses impedimentos. E isso acaba causando acusações contra a pessoa, promotoria, que tendem a avaliar o quanto nós somos meritórios, merecedores dessa elevação. ודנין אותו אם ראוי לכנס להיכל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בתפילה. E esses promotores, eles julgam e avaliam a pessoa. Será que essa pessoa merece ser introduzida nas câmaras reais? Ela merece entrar no palácio?
ela está apta a se apresentar diante dos reis, do rei de todos os reis, ela está apta e meritória para se apresentar diante de Deus na oração. Então, uma vez que há essa promotoria, essa acusação, essas acusações que recaem sobre nós, sobre quase todos nós, com exceção de tzadikim, que tem uma ficha limpa e impecável, mas quantas pessoas podem estar nessa situação? Então ele nos diz, o Alter Rebbe, que em relação a isso, o tzedakah tatzil, a tzedakah salva, a tzedakah ajuda. Na verdade, o versículo em Provérbios do rei Salomão diz que a tzedakah tem um poder tão enorme, tão imenso. O versículo diz, na íntegra, o tzedakah tatzil mimavet, que a tzedakah é capaz até de salvar da morte, mesmo Deus nos livre que tenham sido lançados decretos extremos contra a pessoa foi julgada e etc, e talvez saiu condenada e ela merece tal e tal, mas se fala que o poder da tzedakah é tão intenso que rasga os decretos, que cancela as acusações, que cala e silencia a promotoria. Por isso ele nos diz que, baseado nesse conceito que o Talmud nos traz, que dar tzedakah antes da reza, conforme fazia o sábio Rabi Elazar, é algo tão importante que Achad misgulot mitzvat tzedakah hi, porque uma das propriedades, uma das coisas que produz a mitzvah da tzedakah, da caridade, da bondade, Deus nos livre que mesmo que tenha sido decretado contra a pessoa algo de negativo, mitbatela kitrug, essas acusações e promotorias são anuladas e canceladas através da tzedakah. A tzedakah tem esse poder, conforme nós dissemos. Por isso, antes da gente começar a rezar, quando nós vamos buscar uma elevação de espírito, ou também vamos fazer nossos pedidos, então, em primeiro lugar, precisamos retirar os obstáculos, que muitas vezes, como nós dissemos, foram criados por nós mesmos. Os impedimentos que nós colocamos, obstáculos que colocamos na nossa frente, que impedem o nosso crescimento espiritual, a nossa conexão com Deus. E como se consegue isso? Através da dádiva de tzedakah. Então, mesmo assim como a tzedakah tem o poder até de salvar da morte, o mesmo se aplica também em termos espirituais. Ou seja, a tzedakah, mesmo Deus nos livre, uma pessoa que chegou no estado de ausência de vida em termos espirituais. A sua alma, a sua espiritualidade parece que está morta, Deus nos livre. Mas, através da tzedakah, a ideia da tzedakah, mitbatlim akitrugim aladam, consegue se calar a promotoria contra a pessoa, kasher danimoto, quando a pessoa é julgada e avaliada para saber a imuraui lekanes lechal melach machem lachim, será que essa pessoa merece ser introduzida às câmaras reais, se apresentar diante de Deus, se aproximar da divindade e se conectar? Então se diz mesmo que haja decretos, ou que a pessoa esteja sem essa vitalidade espiritual, tzedakah tatzil mimavet, a tzedakah em especial tem esse poder de resgatar a vida da pessoa, de salvá-la da morte física e também espiritual. Ou seja, que a tzedakah salva a pessoa desse distanciamento, afastamento e separação da divindade. Como diz o versículo também, os provérbios, tzedakah teromem goi, que a tzedakah tem o poder de elevar o povo. Aqui o povo, Rashi fala, se refere a Israel, mas a tzedakah tem o poder de elevar. De acordo com os livros hassídicos, se fala que a explicação mais profunda sobre isso é que a tzedakah beneficia, refina a pessoa de forma tal que o seu cérebro e o seu coração se tornam mais puros, mais limpos, 1000 vezes mais. Ou seja, isso otimiza, multiplica a capacidade intelectual do indivíduo, a capacidade emocional, ou seja, como que dá vida à pessoa, não é? Reinventa a pessoa, cria uma nova vida no indivíduo. Tudo isso é um poder decorrente da mitzvah de tzedakah. E dessa forma, quando a pessoa consegue purificar a sua mente e o seu coração, então com isso a sua reza também se torna mais pura. Ele reza com pureza de espírito e assim a sua reza tem uma elevação maior. Por isso nos explica o Alter Rebbe, do lado místico, a importância de se dar tzedakah antes da oração. Mais um preparativo que o Alter Rebbe recomenda antes da reza.
o estudo de uma parte da Torá, um estudo inspirador. Esek velimud divrei mussar. Aqui ele fala da pessoa se dedicar a um estudo de assuntos de ética judaica, mas como ele vai nos falar aqui, não é só o Mussar, nós temos vários livros de ética, mas como a gente já mencionou e adiantou, livros que estão baseados na parte profunda e mística da Torá, a chamada alma da Torá, uma vez que na hora da reza a pessoa quer trazer à tona e revelar a essência da sua alma, então o que é efetivo, o que é eficaz para isso é o estudo da parte profunda da Torá, as éticas que se encontram nos livros místicos. Como ele nos fala, isso são palavras do Alter Rebbe, o Bifrat divrei mussar animtsaim bezoar, principalmente os ensinamentos éticos que encontramos na obra mestra da Kabbalah, na obra mística do Zohar. Inclusive ele nos diz, porque o nome dessa obra de Kabbalah é Zohar, Milashon Heara. Zohar significa também brilho, iluminação. Milashon Heara, e por que o Zohar, por que essa obra leva esse nome? Shemeir bemakom hachoshech, porque essa obra, o estudo dessa obra e de obras como essa, tem o poder de iluminar a escuridão, as trevas espirituais, tem o poder de iluminar e fazer brilhar a nossa alma e sua espiritualidade. Mipnei sheu chokhmat emet, se fala que essa é a chamada sabedoria da verdade, a sabedoria mais profunda, a sabedoria esotérica, os ensinamentos místicos, que só eles têm esse alcance maior, só eles têm esse poder maior de iluminar a nossa alma. Por isso ele nos fala também, como preparativo para a reza, como forma de retirar os obstáculos e impedimentos que evitam, que não permitem que a nossa elevação ou revelação da nossa alma divina durante a oração. Então ele nos traz também como recomendação o estudo de éticas de forma mais específica, as éticas que encontramos no Zohar, na Kabbalah ou na parte mais profunda da Torá. Que essa parte profunda da Torá, ela tem a ver com brilho e luminosidade, ou seja, nós vemos aqui das palavras do Alter Rebbe, She'alimud besefer hazohar meir bemakom hachoshech, o estudo desses ensinamentos místicos como os que são trazidos no Zohar, eles têm o poder de iluminar mesmo as trevas, mesmo onde há escuridão, ou seja, mesmo onde há impedimentos e obstáculos, eles conseguem iluminar e fazer brilhar. Que bemet kol abriá e re'ara mimenu yitbarach, porque no fundo, na realidade, toda a criação, tudo que existe no mundo é um reflexo da divindade, tudo faz parte da luz divina, e Deus é onipresente, está em todo lugar. O problema é que essa presença divina não se manifesta, muitas vezes está oculta e interna, né? Está lá, mas a luz está apagada e não se vê, não se percebe. E o que se percebe a olho nu é apenas escuridão espiritual. O mundo está obscuro em termos espirituais. A gente não consegue ver divindade. O que nos faz ver e perceber divindade? O estudo dessa parte profunda da Torá. Zohar é brilho, é luz, é luminosidade. Por isso ele nos diz, quando a pessoa se dedica aos estudos das éticas nesses livros místicos, então a pessoa passa, fortalece a sua fé e percebe de forma mais presente ou de forma mais intensa a onipresença divina, como Deus de fato está em todo lugar. E daí a pessoa acende a luz, aquilo que estava obscuro, aquilo que estava apagado de espiritualidade, de divindade, começa a brilhar, a pessoa começa a perceber e ver a divindade. Por isso se fala, o Zohar tem esse poder, porque é chamado a sabedoria da verdade, que consegue contestar e rechaçar a mentira. Isso que nós não vemos divindade no mundo é uma coisa mentirosa, porque no fundo, como nós dissemos, o mundo todo é divindade, o mundo só existe a cada instante graças a Deus.
Quando a pessoa ficar imbuída dessa consciência, desse sentimento, então a pessoa vai estar apta a dirigir a sua oração a Deus, a fazer a reza de forma apropriada. Por isso o Alter Rebbe nos diz que além da tzedakah, outro preparativo adequado e recomendável antes da reza é o estudo de passagens inspiradoras extraídas do Zohar e da parte profunda da Torá.